Sejam muito bem-vindos a mais um Chá das 5. Nessa edição especial, em celebração ao Mês da Mulher, nós recebemos Luana Lourençon, falei corretamente o Fala. nome? Que é mentora de carreira, especialista em comunicação. E hoje a Luana vai contribuir com a gente um tema que eu acredito que pode auxiliar muitas das mulheres que nos acompanham aqui. São mulheres que buscam se desenvolver intelectualmente, profissionalmente. Hoje nós conversamos sobre liderança feminina. Como que nós podemos lidar com os desafios no mercado de trabalho, especialmente nessa posição que algumas mulheres almejam e que pode vir com alguns desafios muito específicos. Luana, para quem não te conhece ainda, conta um pouco pra gente quem é a Luana, de onde você é e como que você se tornou mentora de carreira, especialista em comunicação. Vamos lá, Aline. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, te reencontrar e estou muito feliz de contribuir. Espero que o que a gente falar hoje seja uma semente de inspiração para todas as mulheres e todas as pessoas que nos ouvirem. Então, eu sou de Jundiaí, interior de São Paulo. Brinco que eu sou uma mineira de coração e moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou mãe do Ivan, de 7 anos, da Laura, de 5. E eu desenvolvi a primeira parte da minha carreira no mundo corporativo, te conheci no setor automotivo, depois fui para o segmento de infraestrutura de rodovias e, por último, trabalhei 8 anos com siderurgia, sempre nas áreas de comunicação e RH. Eu sou jornalista por formação e em 2020 comecei a entender que eu queria viver um novo momento da minha carreira e abri a minha própria empresa usando como bagagem toda a trajetória do mundo corporativo. E então passei a atuar como mentora de carreira e especialista em comunicação para líderes, porque eu comecei a perceber que quando a gente faz alguns movimentos de carreira, em toda função que a gente escolher exercer, isso é importante, mas especialmente quando a gente faz um trabalho autônomo, o posicionamento ele é muito importante. Então, eu percebi que a comunicação era um ativo estratégico e importante dentro de tudo que eu já tinha feito e percebi que a comunicação é uma competência-chave para líderes e profissionais estratégicos. Os profissionais que desenvolvem essa habilidade, eles realmente chegam num lugar diferente. E isso tudo me levou até essa atuação hoje e fico muito feliz de perceber que isso gera resultado nos meus mentorados e também dentro das equipes em que eu trabalho dentro do mundo corporativo. Ótimo. Na sua percepção, você já tem uma jornada de atendimentos no seu dia a dia. Você consegue identificar quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam quando elas buscam ocupar uma posição de liderança? Consigo, Aline. Ontem eu estava até falando com uma mentorada minha sobre isso. Ela trabalha numa empresa de tecnologia. Hoje ela está numa posição estratégica e ela é a única mulher de todo o time, tanto pares quanto gestores. Então, ela percebe que a autoconfiança dela fica mais fragilizada, ela percebe que algumas situações que os homens se elevam ou nem se importam, para ela é uma questão. E aí ela mesma fica ruminando algumas situações que para um homem passaria até desapercebido. E ela percebe que isso é um problema para ela, porque acaba que ela gasta tempo e energia com questões que para o restante das pessoas com quem ela trabalha são irrelevantes. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é que normalmente as mulheres sentem que elas precisam provar que elas merecem ter chegado onde elas chegaram. É como se a mulher tivesse que trabalhar mais, ou seja, poxa, estou lisonjeada de chegar num lugar onde normalmente só os homens chegam, então eu tenho que provar mais valor do que eu teria que provar se eu fosse um homem. Então percebo que essa também é uma sensação bem, bem comum entre as profissionais que eu atendo, entre
até dentro das empresas mesmo que eu atuo desenvolvendo líderes e equipes. São os 2 pontos de mais destaque, Aline. Você consegue dar um exemplo do que seria, nesse primeiro caso que você mencionou, essa dificuldade, muitas vezes, de posicionamento, que seria? De Que seria um posicionamento mais assertivo, de se posicionar, de falar, de expressar suas ideias, no caso? Sim. Com relação, primeiro, ao exemplo que eu dei da minha mentorada, que acaba ruminando algumas situações ao invés de relevar, e ela percebe que os homens se elevam mais e sofrem menos com algumas situações. Então, um exemplo. Vamos supor que ela estava numa reunião e ela deu uma opinião que ela tinha se preparado para ela e alguém discorda dela. Então, esse é um ponto que faz com que essa mulher fique pensando nesse assunto um dia. E normalmente um homem não, tá bom. A Aline pensa diferente, tá tudo certo. Quando sai daqui da reunião, a gente vai tomar uma cerveja juntos e tá tudo certo. Então eu percebo que em linhas gerais, é claro que cada um de nós é ímpar e é único, mas em linhas gerais essa é uma questão que incomoda. E aí tem a ver sim com a forma como a gente se posiciona. Mas, sobretudo, eu sempre digo que comunicação é um processo que acontece de dentro para fora. A gente soluciona essa questão trabalhando internamente a nossa autorregulação. E a outra questão que eu percebo muito forte é uma necessidade, às vezes consciente, às vezes inconsciente, que a mulher tem de precisar provar que ela merece estar onde ela chegou. Então, é como se ela tivesse que pedir permissão todos os dias para exercer aquele cargo onde ela chegou. E existem vários exemplos disso. Eu estou vindo aqui à mente uma gerente de recursos humanos que certa vez eu atendi, e o objetivo dela era justamente se posicionar de uma maneira mais assertiva. Então ela normalmente era a última a ser ouvida, ela muitas vezes tinha que lutar para participar de algumas agendas, ela precisava muitas vezes ser incisiva, ser ríspida, então é como se ela não tivesse espaço, como se ela não fosse ser ouvida. E aí, conforme a gente foi trabalhando esse posicionamento dela, essa marca pessoal, essa forma dela se posicionar, ela foi percebendo que ela não precisava perder a essência dela, muito pelo contrário. E ela começou a se posicionar de uma maneira diferente, e quando ela buscou essa autenticidade, ela se sentiu mais segura, mais autoconfiante, mais feliz com ela mesma, e os resultados dela começaram a ser mais interessantes. Então, são crenças que muitas vezes a gente tem por alguma questão cultural e que a gente precisa questionar, porque às vezes elas já não fazem mais tanto sentido. Gostei que você fez uma observação em relação ao primeiro exemplo. Quando você foi falando, eu estou assim, pensando comigo. Essa questão é uma questão de regulação emocional, né? A questão do ruminar. Aconteceu uma situação e eu acredito que de repente eu não me posicionei bem, não me coloquei bem ali. Eu fico repensando este assunto, é uma falta de autorregulação. E aproveitando, você passou por alguma situação, Luana, em que você vivenciou algum desafio pessoal no mercado de trabalho, seja para ocupar uma posição de liderança ou não, que foi relacionado ao fato de você ser mulher? Várias vezes, Aline. Eu brinco que eu nunca trabalhei em lugar que tinha puff, nem mesa de ping-pong. Eu sempre trabalhei em lugares difíceis, no aspecto cultural. Então, sempre indústria ou um setor que vem de uma cultura de empreiteiros. Então, sempre trabalhei em lugares de clima pesado, sempre trabalhei em lugares que a gente tinha casos de assédio, empresas que são referência, com certeza, mas que vêm de culturas sensíveis. Então, eu sempre lidei com clientes internos, com pares, com gestores que colocavam a mulher em outro lugar, né, num nível hierárquico diferente do homem.
E eu achei interessante, assim, já vivi N situações, mas eu vou contar uma bem interessante, que na verdade não me ofendeu nem um pouco, mas me fez refletir sobre como a mulher é vista no mercado de trabalho. Quando eu pedi meu desligamento da última empresa para abrir a Assertiva, que é a minha empresa, eu expliquei que aquela era uma decisão pessoal, não só pessoal, tinha uma série de razões que eu estava chegando a essa conclusão. E vários gestores me procuraram, dizendo que iam sentir muita falta minha, mas que de fato o meu papel era aquele. Ou seja, o papel da mãe é estar perto de casa. Se fosse um homem pedindo demissão, é que a gente ia achar bem estranho. Então, essa foi uma passagem que me marcou. E sendo que dentro da minha dinâmica familiar, eu e meu marido, a gente se divide o tempo todo, um leva, outro busca. É claro que a mulher ainda tem mais atribuições domésticas do que o homem, mas especialmente na nossa casa a gente se divide para que eu não fique sobrecarregada. E aí há um movimento até da mulher se posicionar e permitir receber ajuda. Então esse foi um marco que me deixou bem reflexiva sobre isso. E por outro lado, eu também recebi muito apoio. Agora eu vou falar de um aspecto positivo. Quando eu voltei de licença maternidade e as pessoas me receberam depois de eu ter me tornado mãe e entendiam, especialmente os clientes internos, eu atuava como business partner na época, entendiam o quanto era necessário a flexibilidade. Um bebê vai um pediatra todo mês, então isso foi um aspecto positivo que eu me surpreendi positivamente. E por outro lado, aí falando de algo bem real que me fez repensar alguns pontos da minha carreira. Eu tinha um grande sonho, assim, de me tornar executiva de recursos humanos num nível específico, e essa possibilidade, ela chegou muito perto de se concretizar. E aí, quando eu recebi um convite dos meus clientes internos para eles me indicarem para essa posição, eu comecei a pensar que talvez ela não fizesse sentido. Então, assim, eu ia ter que viajar muito, eu ia ter que me ausentar, e eu passaria poucas noites na minha casa, com a minha família. E aí, olha só que interessante. Sendo mulher, eu consigo explicar isso facilmente. Agora, se eu fosse homem, eu teria dificuldade de explicar isso, porque um homem não pode se posicionar dessa forma. Seria mal visto. Então, eu percebo claramente que o mundo é machista e a interpretação que eu faço eu tinha chegado num ponto do meu trabalho que eu tinha o respeito das pessoas dentro da empresa e que eles compreendiam o que eu estava vivendo. Então, ao mesmo tempo que eu vejo muitas mentoradas, alunas, mulheres com quem eu converso, que sofrem uma grande discriminação, que às vezes não têm reconhecimento por serem mulheres e mães, eu vivi um outro aspecto da história, um outro lado da história. Fui tratada com muito zelo, com muito carinho, decidi que não queria seguir naquele caminho que eu estava trilhando. E o que me impressionou, na verdade, foi a minha saída quando trouxeram, não, é seu papel mesmo, né? E aí eu fico pensando que para um homem na minha situação teria sido mais difícil para ele, talvez. É assim, impressionante, né? Pensar que no momento em que nós vivemos, apesar de ser uma pauta tão discutida, né, a participação da mulher no mercado de trabalho, mas de fato, quando nós falamos, né, que a sociedade ela é machista, é porque comportamentos que as pessoas, né, que compõem a sociedade adotam de modo geral ainda são, né, machistas. E machista nesse sentido de reconhecer determinados padrões de comportamentos que são próprios de mulher e determinados padrões de comportamento que seriam esperados dos homens, né? A sensação que eu tenho
ouvindo a sua fala e observando o contexto no qual nós vivemos, é que parece que nós, mulheres, e não é fazendo um ar de superioridade, não, nós evoluímos muito e os homens e a sociedade como um todo, quando a gente fala sociedade, aqui, vamos falar mercado de trabalho, né, empresas mais tradicionais, elas não evoluíram ainda, né? Parece que elas não acompanharam. E essa cobrança que se faz da mulher é como se a gente ainda tivesse na década de 60, né? Eu espero dessa mulher hoje, que está no mercado de trabalho, que ela ainda tenha os comportamentos de uma mulher do perfil de um mundo que existiu na década de 60, né? Até a década de 60. E esse novo modelo de mulher, ela também precisa de um novo modelo de homem, um novo modelo de empresa. E esse novo modelo de homem, eu acredito que ele até exista já, mas eles são escassos. Então, você disse seu marido, né? Ele é uma pessoa que, de fato, participa de forma ativa na criação dos filhos, divide tarefas, né? Ele não deixa de ser menos homem, porque ele faz isso. Nem você deixa de ser menos mãe ou menos mulher. Ele tem um novo padrão de comportamento. E digo mais, na última conversa até que eu tive aqui com uma outra convidada, eu me identifiquei muito com ela, porque ela compartilhou que o pai dela era um modelo de homem como o seu esposo é. E o meu pai também foi. O meu pai então, também foi essa pessoa super bacana. Presente, que de fato... eu não gosto de falar de dividir, não, ajudava, até falei bastante na última conversa que eu tive aqui. Ele ajudava muito, meu pai ajudava muito a minha mãe. A gente ainda tem esse vício, até nós mulheres, né? De acreditar que o pai, quando ele está fazendo o papel que a gente acha que é da mãe, do cuidado, ele está ajudando. E não, ele está sendo pai. E se a gente for refletir, de fato, a criança ela é extremamente dependente da mãe, sim, até o primeiro ano, né? Então, no seu maternário ali, durante o período da gravidez, da gestação, e o primeiro ano, quando você está amamentando. Depois desse período, a dependência da criança, ela é muito próxima do pai e da mãe, né? Então, essa divisão de tarefas em relação ao cuidado, ela não muda tanto, ali, se a gente for pensar. Seu exemplo foi excelente, porque, de fato, é um desafio. Eu ainda não vivi, por eu não ser mãe ainda, mas é compartilhado por muitas mulheres também. Além desse aspecto que você mencionou, eu até anotei aqui para te perguntar, nesse processo seu de saída, quando você desistiu de ocupar um cargo que exigiria mais de você, né, e você estaria mais ausente na sua casa, como foi para você lidar com isso? Você mesma se cobrou de alguma forma, ou se puniu, ou não, você estava bem com a sua decisão de saída? Eu te pergunto isso porque eu percebo também que algumas mulheres, quando elas têm essa grande chance, né? Eu tenho uma grande chance de ocupar um cargo que eu quero muito, né? Tinha esse grande objetivo. E de repente você trabalhou duro, se dedicou para alcançar essa oportunidade. Quando ela vem, aí você vê que ela não vai estar alinhada com outros objetivos que você tem na sua vida, né? E aí está próximo da sua família. Como foi o seu processo para lidar com isso? Você se cobrou muito ou você já estava bem resolvida, vou empreender? Fala pra gente como que você lidou, até para orientar outras mulheres que vierem passar por uma situação parecida, como que elas poderiam também lidar com os desafios que você lidou diante dessa situação. É muito interessante essa pergunta, Aline. Foi um processo, tá? Porque o que acontece? A gente tem, ao longo da vida, a gente tem que fazer escolhas difíceis e essa escolha foi muito difícil para mim. Então, foi um processo de preparação. Eu levei 2 anos e meio para ter coragem para pedir demissão, justamente pensando em tudo que eu ia perder. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que olhar por um outro lado, tudo que eu ia ganhar. E então comecei a realmente colocar as coisas na
balança muito alinhadas com os meus novos valores pessoais, porque acontecem marcos na nossa vida que fazem com que a gente comece a enxergar as coisas de uma outra maneira. E a maternidade foi um ponto que me fez olhar para o mundo de um jeito diferente. E esse era um ponto. O outro ponto, que é uma crença que eu tenho muito grande, mas sabendo que existem ressalvas nessa crença, é que cada escolha é uma renúncia. Então, muitas vezes, quando a gente escolhe um caminho, a gente precisa abrir mão de certas coisas. E aí não é que eu precisava abrir mão de ser uma boa profissional porque eu me tornei mãe, não. Entretanto, no modelo do mercado de trabalho, pré-pandemia, sem flexibilidade, naquele momento eu não me cabia no lugar que eu tinha escolhido construir aquela etapa da minha carreira. E aí, estudando sobre carreira e entendendo que a gente tem ativos na nossa vida que a gente pode transformar em outros formatos de atuação, é que eu fui percebendo que existia um outro caminho que eu podia explorar, que eu podia me sentir realizada, que eu podia ter uma remuneração legal, que não tinha o glamour ali do lugar que eu queria ocupar, e esse caminho estava se abrindo naquele momento. Entretanto, me traria muita realização e eu poderia ajudar muita gente nesse outro caminho. Então, não foi fácil, não foi um processo que aconteceu do dia para a noite, e hoje eu sou muito grata por ter tido coragem para viver esse caminho, porque eu sei que é muito difícil a gente abrir mão do certo para trilhar realmente, para construir essa estrada. E, inclusive, até hoje eu ajudo muitos profissionais, muitos executivos a fazerem essa transição, porque ela não é óbvia, ela não é fácil, e a gente se protege de forma instintiva contra todos os riscos que a gente pode vir correr no meio do caminho e ao longo do processo. Deixa eu aproveitar então, vou explorar um pouco essa pauta com você, porque eu acredito que pode ajudar algumas mulheres também. Quando você fala dessa transição, hoje você pode olhar para trás e olhar a sua jornada e colher os seus aprendizados, né? É muito diferente quando a gente está fazendo e aí eu estou olhando para frente e ainda não tem nada, né? Não sei, ainda vou desbravar, vou descobrir. Qual seria a orientação que você daria para uma mulher que ela queira fazer uma transição como você fez? Por exemplo, ela está no corporativo e ela quer passar a atuar, não vou falar de forma autônoma, não, mas ela quer mudar de posição, né? O que você sugeriria para ela fazer? De repente, ela quer ocupar uma nova posição profissional que traga para ela mais essa flexibilidade, como você estava buscando, né, para estar mais próximo dos seus filhos. Olhando para trás, qual caminho você sugeriria para ela? Existem 3 pontos importantes nesse caminho, Aline. O primeiro é a clareza, é a nitidez do que você gostaria. Então, algumas respostas a gente não tem, a gente precisa experimentar para entender. Entretanto, quanto mais a gente conversa com quem está no lugar que a gente imagina que a gente gostaria de estar, quanto mais a gente experimenta algumas situações, isso vai trazendo essa clareza e essa nitidez. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o planejamento, tanto financeiro quanto de desenvolvimento. Então, poxa, o que é fundamental para eu começar? E o terceiro ponto é a ação. Então, não vamos começar com a estrada construída, essa estrada vai ter que ser, né, a gente vai ter que desbravar. Então, vai ter que cortar o mato, vai ter que desenhar a estrada, vai ter que cuidar daquela terra, depois vai ter que asfaltar. É um processo longo. E quando a gente consegue visualizar esses 3 pontos, a nitidez desse lugar,
desse lugar que você deseja estar. Quando você planeja ações que te aproximam desse lugar. E quando você coloca em ação, a coisa acontece. E a ação, ela é importante, inclusive, ao longo do caminho. Então, quando eu pedi demissão em fevereiro de 2020, e tudo começou quando o meu primeiro filho nasceu, em novembro de 2017. Então, eu fui fazendo formações em carreira, eu fui atendendo o famoso pro bono, então fui atendendo profissionais, inclusive dentro da empresa. Eu me posicionei da seguinte forma: eu estou fazendo formações em orientação e coaching de carreira. Enquanto business partner, entendo que eu posso agregar o desenvolvimento dos sucessores aqui da unidade, que era um projeto estratégico, e gostaria de me colocar à disposição para fazer processos de coaching com 3 sucessores, pessoas específicas. Então foi muito legal. A empresa falou: Luana, vai para cima e traz pra gente aquilo que você percebe, aquilo que você nota que é importante para as pessoas desenvolverem. Então eu fui adaptando a minha atuação com essa visão futura. De forma alguma fui antiética, porque aquilo que eu estava fazendo agregava inclusive os desafios da empresa, e isso me dava segurança, porque não era exatamente o que eu ia fazer, porque eu estava internamente dentro da empresa, mas o formato de atuação era muito parecido. Então isso me deu segurança para entender com mais nitidez o que me esperava do lado de fora. Então, quando a gente tem essa nitidez, planeja e executa e coloca as coisas para acontecerem, elas de fato acontecem. Ótimo, perfeito. Deu caminho aqui para quem quiser ensaiar ou já fazer essa transição. E hoje, Luana, eu vejo você, não só eu, né? Eu acredito que o mercado, como uma referência na sua área, né? Tanto que você já tem reconhecimentos, você é LinkedIn Top Voice, não é? Isso mesmo. Pois é. Para você, qual foi o aspecto mais importante para você fazer essa transição bem sucedida mesmo, né? Eu consegui sair de um lugar que era o que eu queria, era o meu sonho, para um lugar totalmente incerto, inseguro, e conseguir fincar minha bandeira aqui. Aline, primeiramente, obrigada. Obrigada pelo feedback, eu fico feliz de saber como que, né, as pessoas me veem. E eu acho que são 2 pontos cruciais para que as coisas tenham sucesso. O primeiro ponto é a gente aproveitar o nosso melhor. Então, quando a gente faz um planejamento, tanto de desenvolvimento como de transição de carreira, é bem comum que a gente consiga visualizar aquilo que a gente precisa desenvolver. Então, poxa, para eu me tornar uma boa mentora de carreira, eu preciso estudar sobre carreira. Preciso fazer cursos, preciso fazer formação, e legal, isso é um plano de desenvolvimento. Só que a gente tem que ver o outro lado da história também, que é onde eu me destaco, o que eu tenho de diferente, o que quando as pessoas vêm, elas admiram. E aí isso eu tinha muito claro que era importante. E então eu percebi que o LinkedIn era uma rede em que eu me sentia à vontade. Eu navegava lá no LinkedIn de um jeito muito fluido e eu entendi que aquele era meu diferencial. Eu pensava o seguinte: tem muita gente que tem facilidade para vender processo de coaching, treinamento, que são pessoas muito dinâmicas. E eu percebi muito claramente que esse não é o meu perfil, eu sou uma pessoa mais zen, mais light. E percebi no LinkedIn uma oportunidade para que eu construísse uma credibilidade, construísse uma autoridade de forma autêntica, ou seja, do jeito que eu sabia, onde eu me destacava, que era produzindo conteúdo, por eu ser, pela minha formação base ser jornalismo. E isso me trouxe a resposta de que isso era importante realmente, e foi justamente essa decisão de ter investido nesse ponto forte que eu tenho, que me trouxe o resultado. Então, esse é o primeiro ponto. Saber quais são nossos pontos fortes para que essa transição ela seja
construída com autenticidade. E o outro ponto é, a gente sempre vai ter erros no caminho. E a virada de chave, ela acontece quando a gente percebe como que a gente pode corrigir esses erros e continuar a caminhada. E aí eu volto lá no primeiro caso que a gente contou, da mulher que rumina aquela coisa e fica se culpando. Ai, se eu tivesse feito isso. Não, o exercício não é esse. Tá bom, eu fiz errado. Legal, o que eu aprendi com isso que eu posso fazer de diferente a partir de agora? E eu percebi que isso era um diferencial. Se eu aprendesse a fazer isso, eu ia conseguir chegar num lugar diferente. Então, esses dois aspectos é que me trouxeram essa consistência para que as coisas acontecessem. Ótimo. Então, verificar qual é o ponto forte, né? E aprender com a sua própria jornada, né? Ao invés de se ter uma autocrítica excessiva, eu iria falar se chicotear, eu ia fazer até o gesto pelas falhas na jornada, né? Perfeito. Entendi. Você, lá no início da nossa conversa, falou da sua cliente que ela se posicionou de determinada maneira que pode soar agressiva numa situação que para um homem, de repente, não soaria tão agressiva, né? Quais seriam as competências principais, as habilidades principais que você acredita que uma mulher ela precisa desenvolver para ela conseguir ocupar esse cargo de liderança de forma mais fluida, de maneira com que ela consiga não se blindar, mas minimizar esses aspectos negativos que as pessoas podem utilizar contra ela, pelo fato dela ser mulher, ao tentar ocupar um cargo de liderança. Aline, eu acredito que a competência chave nesse processo é a comunicação. Então, a comunicação eu entendo como uma competência que acontece de dentro para fora. Então, envolve autoconhecimento, envolve autenticidade, ou seja, aproveitar o melhor de si para performar bem. Envolve autopercepção, ou seja, notar quais são os gatilhos ali do ambiente que fazem com que essa mulher se sinta menos autoconfiante, se sinta diminuída e como se autorregular para lidar com isso. E envolve se posicionar, envolve falar de forma clara, envolve perceber a necessidade do outro, envolve a empatia, a condescendência. Essa competência, para mim, é a chave, tanto para a mulher quanto para o homem, mas especialmente para a mulher. E, além disso, quando a gente fala de futuro do trabalho, tendências de perfil de líder que a gente percebe que cada vez mais vai ter mais espaço no mercado de trabalho, a gente tem características que se aproximam muito do estilo gerencial de uma mulher, que normalmente são líderes mais acolhedoras, mais empáticas, mais compreensivas. E de forma alguma significa que essa mulher não vai cobrar, não vai emplacar um ritmo que funcione, não vai buscar alta performance. Então, eu vejo a mulher como, de forma generalista, aliás, generalizando o meu comentário, eu vejo a mulher com um perfil muito aderente ao que a gente vê de liderança alinhada ao futuro do trabalho. E vejo que mulheres autênticas, elas são mais respeitadas, elas são mais admiradas. E a comunicação, para mim, é a competência-chave para que exista essa virada de chave e dê esse suporte para essa líder performar bem, ser respeitada e sentir essa realização pessoal e profissional. Como você disse, eu concordo demais, Luana. Eu acredito que o presente e o futuro do trabalho é, de fato, valorizar mesmo as habilidades femininas. Quem ainda não valoriza são ambientes, na minha percepção, emocionalmente imaturos. As empresas que as pessoas chamam de tóxicas, elas são empresas com pessoas emocionalmente imaturas, né?
Então, o líder que ele fala de forma agressiva e acha que isso é firmeza, ele é uma pessoa emocionalmente matura. O líder que ele é passivo, né, que se comunica de forma passiva, ele é uma pessoa emocionalmente imatura. E, indiferentemente, né, dessa questão, quando a gente olha para a mulher especificadamente, né, no mercado de trabalho, parece que a gente não tem muito para onde correr. Se você expressa nesse mercado de trabalho que ainda não está emocionalmente maduro, que não realmente trabalhou os seus indivíduos, né, para que eles expressem no seu ambiente de trabalho a sua versão mais madura, mais saudável. A mulher, se ela é empática e compassiva, ela é fofa, boazinha. E tô batendo nessa tecla porque a sua fala assim, me trouxe isso tão claramente quando você falou assim, eu acredito que nós vamos valorizar cada vez mais a empatia, né, essas qualidades que são femininas. Só que se você coloca essas qualidades num ambiente que ainda não está preparado, isso é visto como ser bonzinho, né, ou ser muito passivo. E se a mulher ela é firme, né, se ela se posiciona, ela pode ser vista como uma mulher masculina. Então a gente fica meio que num impasse. De toda forma, eu concordo plenamente com o que você mencionou, de que a principal habilidade, né, para quem lidera, para quem vai ocupar uma posição de liderança, é a comunicação mesmo. Né? Você vai lidar com gente ali no seu dia a dia. E para nós mulheres, trabalhar essa competência já te coloca em vantagem, né? Especialmente no mercado de trabalho, se a gente estiver concorrendo a uma vaga com outras pessoas que não estão valorizando, né, e desenvolvendo essa habilidade. Além da comunicação, qual outra habilidade você considera que uma mulher poderia buscar desenvolver nesse processo, né, de desenvolvimento pessoal para ocupar uma cadeira de liderança? Aline, até pensando em tendências que o próprio Fórum Econômico Mundial traz, né? O que a gente espera de bons líderes ou de boas líderes? Sem dúvida é a inteligência emocional. E junto com a inteligência emocional, a flexibilidade para lidar com a tecnologia. Então, são duas coisas diferentes e complementares. Por quê? Ao passo que, não sei que movimento que eu fiz, gente, que saiu um monte de balão. Eu acho que ele concordou com você. Pode ser. E ao passo que a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, a nossa comunicação, e usa a tecnologia de uma forma estratégica, a gente consegue ter mais tempo para fazer aquilo que é humano. Então, são 3 habilidades que são bem importantes nesse processo. Você falou a comunicação, inteligência emocional e a habilidade para lidar com a tecnologia. Então, foi nesse momento que a tecnologia soltou os balãozinhos. Pode ser. A habilidade para lidar com a tecnologia. Essa adaptabilidade, né? Tudo mudando muito rápido. Perfeito. Essa habilidade para aprender a ferramenta nova, para ter flexibilidade para que ela seja implementada. Isso são habilidades importantes. Todo líder, ele tende a ficar sobrecarregado. Então, ele tende a não delegar. Poxa, não, isso deixa que eu faço. Esse ponto aqui que o diretor pediu, talvez seja melhor eu fazer. E essa é uma grande armadilha, porque você se sobrecarrega, deixa de fazer o seu trabalho de líder, que é alinhar, desenvolver, orquestrar realmente o trabalho, e acaba se sobrecarregando com algo que não necessariamente era você que deveria fazer. Então, são armadilhas da liderança que impedem muitas vezes dessa líder ou desse líder de progredirem no trabalho. E a questão da inteligência emocional, ela é crucial porque a gente está num momento do mundo do trabalho em que a gente tem um mercado preconceituoso, não só contra mulheres, mas contra vários outros grupos de afinidade. E, por outro lado, é um movimento muito grande de diversidade e inclusão.
E aí lidar com esse momento em que está todo mundo se adaptando exige um equilíbrio emocional muito forte. Então, ao mesmo tempo que a gente vê, sim, mulheres sofrendo tudo isso que a gente falou, de ter uma necessidade de provar o seu valor, de ser corajosa o suficiente para ser autêntica, a gente vê muitas empresas com processos seletivos exclusivos para mulheres, e isso tudo traz um novo momento. Então, imagine o quanto de preconceito que uma mulher não sofre ao conseguir ser colocada numa vaga por ser mulher. Então, a gente está vivendo um ambiente de aprendizado e adaptação para todo mundo. E isso exige, sim, um equilíbrio, uma inteligência emocional muito forte, além da comunicação e além dessa flexibilidade para aceitar a tecnologia como uma parceira para que o líder seja humano. Eu iria te perguntar quais são as qualidades femininas que você acredita que contribuem de forma positiva com a liderança. Mas, de certa forma, você já trouxe para a gente aqui alguns exemplos. Você quer enfatizar alguma outra qualidade ou aspecto que você percebe no feminino que ele traz um benefício para a liderança e que isso pode ser incorporado, inclusive, por lideranças masculinas, né, que são habilidades mesmo que nós temos? Você mencionou a empatia, eu acredito, acho que a compaixão. Algo mais que você queira adicionar? Aline, esse comentário que eu vou fazer, ele não é um comentário científico, ele é um comentário totalmente empírico. Antes do nosso papo, eu fiquei pensando em líderes que eu admiro. Então, líderes gestoras de pessoas que eu admiro, a forma como fazem o trabalho. E eu percebo que existe uma característica que eu confesso que eu não sei te falar se é uma característica feminina ou não, mas ela existe em todas essas mulheres que eu admiro, que é a habilidade de valorizar e dar voz às pessoas. Então eu percebo que boas líderes, elas não têm medo de destacar as pessoas da sua equipe, enquanto muitas vezes eu via gestores homens com esse medo, como se o sucesso, a competência do outro colocasse em xeque a própria competência. E, de uma forma geral, as mulheres que eu admiro, com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, ou que eu assessorei em algum momento desde que eu fundei a Assertiva, elas dão voz para as pessoas, elas colocam essas pessoas no palco, elas fazem essas pessoas aparecerem, justamente para elas se desenvolverem e serem reconhecidas. E essa característica, que eu entendo que tem tudo a ver com comunicação, e tem a ver também com a formação de um time forte, é uma característica que eu considero feminina. Eu considero bem características de boas líderes. E talvez isso tenha a ver com a vulnerabilidade. Os homens têm muito mais dificuldade para serem vulneráveis, para admitirem que pode ter pessoas no time que entendem mais que eles sobre um determinado assunto. E eu vejo isso de uma forma muito saudável e vejo isso, primeiro, atrelado com times de alta performance e atrelado com desenvolvimento de pessoas dentro da organização. Então, conecto essa habilidade com sustentabilidade do negócio. Ótimo. Essa capacidade de dividir o palco mesmo, né? De lançar luz. Eu acredito que tenha muito a ver com essa questão que você mencionou do ego mesmo, e também eu acho da cobrança. A mulher, ela demonstrar que ela não sabe, ou que uma outra pessoa sabe mais do que ela sobre um tema, eu acredito que ela não se sinta diminuída por isso, né? E os homens, de repente, até por terem... Os homens têm as suas questões e as suas cobranças. Claro que nessa live, e no meu perfil especialmente, eu falo mais com mulheres, a gente trata das questões das mulheres aqui, né? Então,
para o homem, muitas vezes, ele demonstrar que ele não sabe é um sinal de fraqueza, né? Ou ele tem que demonstrar que ele é o mais forte, que é uma pessoa que domina todos os assuntos, que tem controle sobre todas as situações. E aí entra no que você mencionou da vulnerabilidade mesmo, né? É uma qualidade feminina, né? Essa vulnerabilidade que os homens líderes também podem agregar para melhorar a sua liderança. A gente falou aqui sobre a sua jornada pessoal, pegamos aprendizados maravilhosos, eu peguei já aqui para mim, vários. Falamos sobre as competências para a mulher que quer ocupar essa posição de líder, dos desafios. Agora, por parte das empresas, como que as empresas podem melhorar o ambiente? O que elas podem fazer para tornar essa jornada da mulher, seja a jornada profissional como um todo, ou para essa ascensão em posições de liderança menos difícil, né? Somente pelo fato dessa mulher ser mulher? O que você acredita que as empresas podem fazer para tirar essa carga adicional que vem para a mulher quando ela busca crescer na carreira ou ascender para um cargo de liderança? Aline, eu acho que isso tem a ver, acredito que isso tem a ver com os ambientes emocionalmente maturos ou imaturos. E uma empresa que tem um ambiente que proporciona a autonomia e a maturidade, faz com que essa mulher queira ficar lá. Então, um ambiente que proporciona flexibilidade, que proporciona que essa mulher ela trabalhe com autonomia, trabalhe com flexibilidade de agenda, trabalhe sem pressões desnecessárias, vai fazer com que essa mulher queira fazer parte e continuar fazendo parte dessa empresa. Então, esse é um ponto de retenção muito importante. E a gente percebe muito comportamentos ainda de líderes muito controladores. Então, poxa, se a Aline não está no escritório, então ela não deve estar trabalhando, não deve estar fazendo o que ela precisa fazer. E isso vai completamente de encontro. Ela é totalmente chocante com o que eu percebo que uma mulher valoriza e precisa para sua carreira. Então, a gente precisa de relações de trabalho maduras, em que a mulher vai ser cobrada pelo resultado que ela precisa dar, e não pelo microgerenciamento que é feito dentro das organizações. Muito bom. Para a gente agora já encaminhar para o nosso encerramento, para as pessoas que querem receber um atendimento seu, acredita que Luana pode ajudá-las a melhorar a comunicação ou se posicionar melhor na carreira? Como que essas pessoas fazem para te contatar, Luana? Se você quiser falar até um pouquinho sobre como que funciona a sua mentoria, pode falar também. Vamos lá. Acho que o caminho mais fácil é mandar um direct. Luana, adorei a live com a Aline e eu posso explicar tudo que vocês precisarem saber. No meu link da bio do Instagram também tem a página da minha mentoria, que é o PDLC, que é o Programa de Desenvolvimento da Liderança e Comunicação. Então, hoje, eu atendo tanto no formato individual como em grupo, e esse grupo ele é bastante maduro, então a gente tem um grupo de líderes do mundo corporativo que a gente trabalha ali com 5 A's da comunicação da liderança: o autoconhecimento, a autoconfiança, a autoliderança, o autodesenvolvimento e a articulação, que é o falar bem. Então, esse mentorado fica 1 ano comigo e a gente passa pelo desenvolvimento de todos esses pilares. E o resultado é reconhecimento, é atuação com propósito, com confiança, com muita segurança para exercer esse papel de líder. Então, é dessa forma que eu venho atuando, venho desenvolvendo líderes do Brasil todo, e sou muito feliz pelas sementes que a gente planta nesse processo e pelos frutos que eu percebo nesses líderes, nas suas carreiras e na trajetória que eles escolheram para si. Então, quem gostar de saber mais,
só entrar no link da bio ou me mandar um direct que eu vou ter maior prazer em explicar mais detalhes sobre a minha metodologia. Ok. Vou deixar os contatos da Luana também na caixa de informações lá no YouTube, quando eu liberar essa live gravada. Então, fiquem à vontade, como ela convidou, para entrar em contato e continuar trabalhando, né, nas nossas competências, para ocupar esses espaços que nós podemos ocupar, né, nos capacitando e sabendo também driblar esses desafios que nós conversamos aqui, e tantos outros, de repente, que não entraram em pauta. Luana, quero muito te agradecer, viu, pela sua disponibilidade de tempo. Sei muito bem que todos nós temos agendas corridas, então reservar uma hora do nosso dia para compartilhar o nosso conhecimento é de uma generosidade assim absurda. Então, muito obrigada, viu, pela sua generosidade de estar aqui. Tenho certeza que, assim como eu, quem assistir essa live também vai poder colher muitos aprendizados. Ai, que legal, fico feliz. Um prazer, Aline. O perfil é muito bacana, o seu conteúdo é de muito valor e eu é que fico feliz de contribuir com conhecimento, com experiência e desejo que a gente possa ajudar todas as mulheres que nos ouvirem aqui ao vivo e depois também em formato gravado. Muito obrigada. Beijo, até o nosso próximo chat. Tchau, Luana. Tchau.